Bem, hoje vamos dar continuidade ao assunto. Vamos falar sobre mais um grupo das funções nitrogenadas. A função de hoje é a amida, que são compostos que contêm nitrogênio, como a nitrogenada, ligado a uma carbonila, que seria C-O. Então, vamos ver como é que fica isso daí. Tem o grupo funcional da amida, que está aqui, C-O seria carbonila, e o NH2, então nitrogênio ligado diretamente ao carbono da carbonila. Ou ela pode vir de maneira abreviada, CONH2, no caso se o nitrogênio não estiver ligado a nenhum carbono. Então, por exemplo, essas três moléculas aqui, a gente pode perceber que contém esse grupo funcional C-O-NH2. Então, aqui seria a amida mais simples, que contém um carbono, aqui seria uma que contém dois, e aqui pode vir também ligado a um anel aromático. Então, tanto se vier o grupo funcional completo, a molécula vinha aberta, ou ele vier de maneira abreviada, se tiver C-O e o nitrogênio ligado diretamente à carbonila, é uma função amida. Um detalhe importante, amida e aminoácido. Não confundir, tá? Por quê? São duas coisas totalmente diferentes. Aqui eu tenho carbono ligado de maneira dupla ao oxigênio e ligado também ao nitrogênio. No aminoácido também, carbono ligado de maneira dupla ao oxigênio e carbono ligado ao nitrogênio. Só qual é o detalhe? Na amida, tanto o nitrogênio como esse oxigênio que faz a dupla, eles estão ligados ao mesmo carbono. Já no aminoácido, não. Aqui eu tenho um carbono que faz parte da carbonila e o outro carbono é que está ligado ao nitrogênio. Então, muito cuidado para não confundir isso aí. Por exemplo, essa molécula aqui, muita gente visualiza o C-O, visualiza o nitrogênio e de cara já pensa que é uma amida, mas não é, tá? Aqui a gente tem um ácido, então essa carbonila faz parte do ácido e esse nitrogênio já é outra função, no caso seria amina e não amida. Então, atenção nessa parte aí. O outro ponto é a nomenclatura, né? Como é que a gente vai dar o nome a essa função amida? Bem, a primeira parte é simples. É muito semelhante ao nome que a gente dá para o ácido. Então, por exemplo, aqui a gente tem a função ácido, onde tem dois carbonos, C-OH. Como tem dois carbonos, seria et. E o final de ácido seria oico. Então, ficaria ácido etanoico. Se a gente pegar uma amida bem parecida, onde tem dois carbonos também, a gente só trocou o OH da carbonila pelo NH2, que agora está ligado à carbonila. Então, vai ser et, porque tem dois carbonos, só que o final não vai ser oico, vai ser o final amida. Então, ficaria etanamida. Ou acetamida, que é um nome comum, muito utilizado nos livros. Mas veja, só troquei o final oico pelo final amida. Bem simples, tá? Esse outro exemplo aqui também a gente pode seguir o mesmo raciocínio. Aqui na cadeia principal seria essa daqui, onde a gente tem três carbonos, então seria prop. Eu tenho aqui um ácido, então o final vai ser oico. E aqui eu tenho um carbono isolado, que seria a ramificação. Então seria metil. Então o nome aqui ficaria ácido 2-metil propanoico. Esse 2-metil é porque esse metil está ligado ao carbono 2 se a gente começa a contar daqui, né? 1, 2, 3. Então fica justamente essa numeração aí. Se a gente pegar agora uma amida semelhante da mesma maneira, só troquei o OH pelo NH2. Então, continua o prop, que é a cadeia principal, 3 carbonos, só que o final agora vai ser amida. E o 2-metil continua no mesmo lugar. Então, ficaria 2-metil, tá aqui, propanamida, que seria os 3 carbonos mais a função amida. Então, essa é a primeira parte da nomenclatura, é o primeiro tipo. Como é que seria o outro tipo? É quando a gente tem um carbono ligado ao nitrogênio. Então, por exemplo, aqui eu tenho a cadeia principal com a função amida identificada, só que ao invés do nitrogênio estar ligado a dois hidrogênios, ele está ligado a um carbono. Então, isso já faz uma diferença na nomenclatura. Por quê? Eu tenho que informar quem é que está ligado a esse nitrogênio. É diferente dos exemplos anteriores que a gente acabou de ver. Então, aqui eu tenho na cadeia principal 3 carbonos, seria prop. O nome amida ficaria no final e esse grupo que está ligado de maneira isolada ao nitrogênio, ele é um metil.
Então, ficaria dessa forma. N-metil. N quer dizer que esse metil está ligado ao nitrogênio. Então, é uma informação que a gente tem que colocar no nome. E o restante do nome seria propanamida, ficaria o nome normal. Então, toda vez que tiver um carbono ou um grupo de carbono ligado diretamente ao nitrogênio, coloca-se a letra N e, em seguida, qual o nome desse grupo que está ligado. E o resto do nome continua sendo dado da mesma maneira, tá? Exercícios. Vamos fazer aqui um pouco. Então, primeira questão. Dê os nomes dos seguintes compostos. A letra A, eu tenho uma amida, só tem um carbono. Então, met é um carbono e o final amida. Então, fazendo um ajuste aí, ficaria metanamida. A letra B, eu tenho uma amida também, ela está abreviada, mas aqui eu tenho C dupla O, se eu destrinchar, e o NH2, onde eu tenho 3 carbonos. Então, ficaria propanamida, que está aqui a letra B. Na letra C, eu também tenho uma amida abreviada, que está ligada a um anel aromático. O nome desse anel é o benzeno, e o nome da função é amida. Para dar o nome, a gente faz um ajuste também, onde fica o nome benzamida. E na letra D, é aquele caso em que eu tenho um grupo de carbonos, né? Nesse caso só tenho um, ligado ao nitrogênio. Então, eu tenho que colocar N e o nome desse grupo que está ligado. Então, aqui ficaria N-metil, que é o nome do grupo, e aqui seria et, o final amida. Então, ficaria no total N-metil, que seria isso daqui, etanamida, que é a cadeia principal. Então, isso aí é como a gente dá o nome a partir da estrutura. Agora, o processo inverso. A gente, a partir do nome, escrever as fórmulas desses seguintes compostos. Então, letra A, 3-metil-pentanamida. A gente já observa pelo nome que não tem o N. Então, o nitrogênio ele vai estar ligado a carbonila e vai estar ligado a 2 hidrogênios. Não tem nenhum carbono ligado a ele. Então, vamos lá para a cadeia principal. Pente tem 5 carbonos, então vai ter aqui 5 carbonos. E no final vai ter a função amida. No carbono 3, só é você colocar o metil, que é um carbono ligado a 3 hidrogênios. Então, está aqui, ó, pente, 5 carbonos na sequência, a amida, que está aqui abreviada, e contando daqui 1, 2, 3, aqui no carbono 3, a gente tem um metil. Então, a letra A está finalizada. A letra B, a gente tem O-metil-benzamida. Esse benzamida quer dizer que vai ter um anel aromático e um carbono ligado a ele, que faz parte de uma amida. Agora, esse O-metil, isso quer dizer o quê? Metil só tem um carbono. E o O está relacionado à posição orto. Então, vamos colocar aqui a estrutura para a gente lembrar. Benzeno está aqui, a amida está aqui, o metil, que está ligado a esse benzeno, e o O está relacionado à posição orto. Por quê? Se a gente fixar a amida, tudo que tiver nessa posição relacionada a esse, ou nessa posição, a gente chama de orto. Por isso que tem aqui O-metil, seria o metil na posição orto em relação à amida que a gente tem aqui na função. Então, letra B também finalizada. E a letra C, eu tenho o N, que a gente está vendo aqui no nome, e onde tem um metil ligado diretamente a esse N. E eu tenho benzamida. Então, o anel benzeno está aqui, junto com a amida, só que o metil agora, ó, ele não está ligado no anel como estava na letra B. A gente percebe pelo nome N-metil que ele está ligado ao nitrogênio. Então, a gente não coloca o CH3, que é o metil, ligado ao anel, e sim ligado ao átomo de nitrogênio. Então, isso foi uma aula bem simplificada, só para a gente poder identificar e dar o nome em relação à amida. Então, basicamente, é isso.